O principal é outra coisa. Meus amigos, só para contextualizar que vocês citaram o Sérgio Cabral, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região derrubou de uma só vez 3 condenações de Sérgio Cabral no âmbito da Lava Jato. Com a decisão, o ex-governador do Rio de Janeiro, que está solto desde o fim de 2022, reduzirá suas penas em 40 anos e 6 meses. Na época das investigações que resultaram em sua prisão, Cabral teve penas que somaram mais de 425 anos. Só para deixar claro o que são esses 3 processos, por que foram anulados? Porque são 3 processos que cuidavam de coisas que, na visão do tribunal, não tinham a ver com a Operação Lava Jato. Um desses casos, por exemplo, não me lembro de todos. Que foi, né? Um desses casos eu não me lembro de todos, mas um desses casos dizia sobre corrupção para que o Rio de Janeiro fosse sede das Olimpíadas, alguma coisa assim. E aí o entendimento que teve na época foi o que isso tem a ver com a Operação Lava Jato, por que a Operação Lava Jato também é juíza desta questão. E aí isso que gerou uma das 3 anulações do Sérgio Cabral. Acaso, quero te trazer para essa conversa aqui, porque a gente entrou num universo jurídico que eu quero te trazer também. Eu acho, Nelsinho, que existem alguns problemas, algumas questões que a gente precisa pontuar necessariamente. Luiz Fernando bem colocou. Em determinado momento, o Moro foi ganhando força, principalmente força popular, que ele acabou atropelando algumas regras. E a gente não vive em Gotham City para um Batman sair atropelando as regras a pretexto de fazer justiça, por mais que esse seja o anseio da população. Há um segundo ponto. A partir do momento que o Moro pede exoneração da magistratura e passa a integrar o governo Bolsonaro, depois a gente conhece as condições que ele saiu desse governo, isso também acaba deslegitimando a Lava Jato. Mas aí há um terceiro ponto que a gente tem que levar em consideração. Por mais que tenham sido cometidos excessos por pessoas, e nós falávamos sobre pessoa quando citávamos as empresas aqui, por mais que pessoas que estivessem exercendo a magistratura naquele momento, e por mais que pessoas que estivessem exercendo a função de promotor, de procurador naquele momento tenham cometido excessos, não dá para a gente desconsiderar também um legado positivo da Lava Jato. Acho que o Ilcinho bem ponderou. A Lava Jato teve a capacidade de desnudar a corrupção no Brasil, e uma corrupção de pessoas que até então eram inalcançáveis. Nós não tínhamos no Brasil nenhuma operação que tivesse alcançado pessoas deste patamar. Nós tínhamos no Brasil uma justiça, especialmente uma justiça criminal, aplicado à camada mais baixa da sociedade. Essa sim lidava constantemente com a força da justiça. Repito, a Lava Jato tem muitos problemas, especialmente para nós que somos do mundo jurídico, problemas técnicos, o atropelo de várias regras processuais e até de regras constitucionais. Mas não dá para a gente apagar esse legado, especialmente um legado relacionado à justiça àqueles mais poderosos. Quem aqui quer falar? Que algumas pessoas pediram. Então vai lá, Diogo. Eu acho que realmente, falava já na época, o Sérgio Moro cometeu seus erros, sem dúvida alguma. Passou do sinal amarelo algumas vezes, passou. Mas para mim o maior erro mesmo é da própria estrutura judicial. O que não podemos aceitar é que demore-se 6 anos para perceber que o endereço aonde a pessoa está sendo julgada é errado. Para perceberem que é um problema de CEP apenas. 3 instâncias, né? Não, mas foram 6 anos para descobrir que o endereço estava errado. Esse é o problema. E o caso do Cabral é muito semelhante. Demora tanto tempo para descobrir, opa, esse assunto não era exatamente ligado com aquele, então anula tudo. E o que a gente tem aí, anulações completas de processo, percepção de corrupção, percepção de coisas erradas e no final, mas daí tem uma absolvição, não é nem a absolvição da pessoa, porque se desmonta, se desmancha o processo. Mas esse é um problema estrutural da justiça em geral, não deste ou daquele. Mas você sabe que quem erra o CEP é a acusação. Porque quem tem o dever de acertar o CEP e o juiz é quem acusa e o próprio juiz quando recebe. A defesa, meu amigo, eu sou advogado, a Cássio também, Pacheco também. Se algum cliente meu está sendo processado no CEP, entre aspas, errado, no juiz errado, eu vou deixar até o final, meu amigo. E lá no final eu vou falar, tudo isso aqui não valeu, anula-se. Como a defesa deles estão pleiteando agora. Então, eu acho que falta também um pouco, quero a opinião de vocês, uma cobrança sobre quem acusou nesses casos. Por que acusou no lugar errado? Aliás, o juiz que recebeu primeiro, ele não viu que estava
fora da sua competência territorial, nesse caso? Você acha que falta, de alguma maneira, popularizar essa crítica também à estrutura da Lava Jato, ouviu o senhor? O que eu acho que falta na justiça um pouco de bom senso. Eu sei que eu sou formado em direito, não advogo, mas sou formado em direito. Mas você imaginar que um Sérgio Cabral, que querendo ou não foi réu confesso, todo mundo sabe para onde é o dinheiro, parte comprava em joias, parte comprava em loja de chocolate, parte ia para o exterior. Nesse caso, você tem a corrupção muito clara, muito clara. Ah, mas o local que foi processado não deveria. Tem que achar um bom senso de um meio caminho. Não pode alguém condenado, quase que um réu confesso de todas as atitudes, eu não tenho o processo em mãos, mas ele deve ter se declarado em algum momento culpado em algumas ações. A própria mulher dele falou muita coisa do processo de corrupção que corria entre a família ali, onde ia a joia, onde ia comprava as coisas. Agora, por conta de um erro processual que o judiciário já deveria ter percebido, porque querendo ou não, mas o processo foi assim, foi escondido. A Lava Jato foi um processo midiático, tinha muita mídia, todo mundo sabia o que estava acontecendo, todo mundo sabia o que o Sérgio Moro estava fazendo, todo mundo sabia o que o Bretas estava fazendo. Aí depois de 6 anos alguém acorda assim, não, peraí, esse processo não deveria ter corrido aqui. Bom, mas... mas sabe qual é o problema? Eu acho que o grande problema da Lava Jato, pelo menos no que diz respeito a estes erros, foi o fato de ser amplamente discutida e divulgada pela mídia. Se a gente lembrar a época, quando foi julgado um recurso, não lembro qual, pelo Tribunal Regional Federal lá do Paraná, da 4ª região, que pega a região sul, um dos desembargadores deu uma entrevista, ou durante o seu voto, ele falou, olha, eu até tenho uma opinião jurídica contrária a isso aqui, mas tamanha pressão que a gente tem sofrido na padaria, no açougue, no mercado, que eu, no final das contas, eu tenho que acompanhar os meus 2 colegas aqui, ponto final. É também uma falha um juiz sentir essa pressão pública e votar de acordo com essa pressão pública, mas é inegável que ela existiu. Qualquer posicionamento contrário à Lava Jato naquela época, por parte do judiciário, levava ao apedrejamento da pessoa. Acho que a gente volta então por conta até... Nós vivemos um momento de tudo tem que ter transparência. Tudo é transparência. A história da TV Supremo, a TV no Supremo, TV Justiça, é muito ruim. A transparência tem limites também. Nós temos que preservar a imagem do juiz, principalmente na decisão. Não tem que ficar tudo à luz do dia. As ações têm que ser preservadas para dar tranquilidade na decisão, para saber que vai sair na rua e não vai ser hostilizado por conta de uma decisão que muitas vezes é uma decisão que acredita, a gente disse que infelizmente na questão jurídica existem 2 prateleiras, a da decisão que defende e a da decisão que culpa, porque muitas vezes no judiciário existe a interpretação que vai favorecer a um e vai desfavorecer a outro. E essa decisão nós temos que preservar os juízes, muitas vezes, que acabam sendo utilizados no dia a dia da rua, porque como a gente vive num país dividido, ele vai encontrar muitas pessoas que gostam e outras pessoas que não gostam. E ele está ali com a cara o dia todo em frente à TV. Gustavo Segre. O que eu não consigo entender, vocês são juristas, entendem? Eu não entendo nada de questões jurídicas. Como explicam a seus filhos que não tem ninguém preso por corrupto? Como vocês explicam isso para seus filhos? Dizendo, é o sistema, o juiz errou. Tá, pai, desculpa. Tem algum preso por corrupção? Tem algum preso porque tirou dinheiro que era do pobre para levar na casa dele, para gastar em joias como Cabral? O Cabral tem 40 anos a menos. Que muda? 425 menos 40 dá 380. Onde que ele está? Preso? Não, está na casa dele. Então, essa é a minha dúvida. Eu entendo todos os argumentos que vocês dão, juridicamente falando, perfeito. Agora, como vocês explicam para um filho ou uma filha, dizendo, pai, eu vi que tem muito caso de corrupção. Me explica, você que é advogado, por que não tem ninguém preso? Alguém quer começar respondendo aqui a pergunta do Segre? Eu quero só reforçar isso aí, quer dizer, e de novo, por que precisa de 6 anos para perceber que o CEP está errado? Eu entendo essa coisa, se o processo foi protocolado no endereço errado, isso tem que ser corrigido, mas é tão lógico dizer,
peraí, existe dúvida sobre o endereço onde deve ser discutido o processo? Então, mas fora tirando a primeira instância já poderia ter... Mas então é simples, paremos... Mas o juiz de primeira instância quis concentrar poder. Perfeito. Não, mas é muito simples. Não, é muito era jamais o juiz. É muito simples. Não, ele teve a três. Essa do Cabral foi essa. Não, estou falando do Lula. A descondenação do Lula foi depois de terceira instância. O CEP está errado, vamos parar e vamos discutir na segunda, na terceira, na quarta, na 18ª instância, mas vamos resolver em 30 dias qual é o CEP correto. E daí dizer, agora é neste, acabou e não se discute mais. É isso que devia ser. Inchado. Isso você tem um número. Então você concorda comigo. Você tem um concorda comigo. O problema é estrutural no judiciário. Eu gostaria, exatamente, é o problema estrutural do judiciário. Eu gostaria de ter, como advogado, eu gostaria de ver a prestação jurisdicional ser prestada com rapidez, com agilidade e com eficiência. Acontece que qualidade também. Qualidade. O país vive, a gente está entupido de processo e tem pouco juiz. Você tem um investimento no judiciário. Pouco juiz não pode ser. Nós temos um dos judiciários mais caros do Brasil, do mundo. Gasta-se do mundo. Então não é possível. Quer dizer, será que é isso que o Segré vai ter que explicar para o filho dele? Como? Você gasta com penduricalhos para juiz. Auxílio paletó, auxílio moradia para o camarada que tem residência na cidade onde ele exerce a judicatura, automóveis, plano de saúde. Então você não gasta aposentadorias, férias. Nada justifica 6 anos para discutir se o CEP está correto ou não. Nada. Para mim, não se justifica mesmo. Eu acho um absurdo. Acontece porque o que eu estou tentando chegar é na raiz do problema. Por que isso acontece? Acontece porque a gente gasta muito no judiciário, mas a gente gasta muito mal no judiciário. A gente tinha que gastar no judiciário em tecnologia, infraestrutura e recursos humanos. A gente gasta mantendo uma casta de poder, né, cheia de privilégios indevidos. O Segré? Não, eu queria que me respondessem a pergunta se eu for filho de vocês e perguntassem. Eu vou responder então, Segré. Eu vou sair da minha função de mediador, mas como advogado, você sabe que eu já pensei muito nisso. Inclusive, a gente já participou de muitos debates, inclusive com o próprio Deltan Dallagnol, procurador da Lava Jato, e eu falei isso pra ele, inclusive no Linha de Frente, um desses linhas de frente aí. Eu falei o seguinte: no Brasil, a gente tinha uma evidência muito grande de um grande esquema de corrupção. Assim, é prova em cima de prova. Ou seja, a gente tem imóveis urbanos e rurais, a gente tem planilhas, a gente tem testemunhas, a gente tem muito que daria base para uma condenação. Só que, no meio do caminho, alguém viu nisso uma oportunidade de crescer e de ser um super-herói e de, passando dos limites da lei, estragar tudo o que poderia gerar. Tanto que virou ministro, virou senador, e aí, o outro virou deputado. Na minha opinião Estavam atrás de um projeto próprio de poder. A opinião minha aqui para todos vocês. Eu acho que o legado da Lava Jato é o estrago que fez Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. Por quê? Porque se a gente tivesse um procurador sério e um juiz sério, eles julgariam só o que caberia a eles, dentro dos limites, sem um dar ideia para o outro, e hoje, provavelmente, a gente teria corruptos presos. Ou seja, política, como eu falei aqui, nada a comemorar nesses 10 anos de Lava Jato. Tudo a lamentar. Então, o grande detalhe aí é que se a gente vê um falando, por exemplo, outro dia estava aqui um desses políticos dando uma entrevista, ele fala da Lava Jato como se não tivesse tido um centavo de corrupção, o que é um absurdo também. Né? Ele fala assim como se a Lava Jato fosse uma grande invenção, uma história de ficção. E aí a gente vê o Deltan Dallagnol, vende que não teve nada. E aí a gente vê o Deltan Dallagnol falando como se ele fosse um paladino da justiça e que foi o maior injustiçado na história toda. E não é nem de um lado nem do outro, né? Alguém aqui concorda comigo, meus amigos? Não, você tem boa razão. Em boa parte eu concordo com você. Isso, porque a população, eles vendem para as pessoas que as anulações foram demonstraram que eles realmente não fizeram nada. Não é que não fizeram nada, eles continuam culpados. O problema é que isso vai retornar para a instância que o judiciário diz que deveria ser o endereço correto. Eles não estão sendo inocentados pela corrupção. O problema é que o processo começou no lugar errado, terminou errado e está terminando tudo errado. Você não pode reconhecer
que houve corrupção se você não tiver um processo transitado em julgado afirmando que houve corrupção. E como eles erraram na forma, porque eles queriam se autopromover, eles se deixaram levar pela mídia, pelo estrelato, pela popularidade, eles colocaram tudo a perder. Você não pode afirmar juridicamente que houve corrupção. Não pode. Quando o sujeito isso é incrível. vem aqui e fala que não houve corrupção, ele tem todo o direito de fazer isso, porque você não tem, por mais evidências que você possa ter de que determinada pessoa cometeu atos ilícitos e atos de corrupção, se não houver uma declaração do Estado de que isso de fato ocorreu, a pessoa tem... isso é um marco civilizatório. A gente não está na Idade Média e a gente não está com fogueira na rua para queimar quem acusa, julga, né? Você tem o William Bonner, né? Que ele vai ali na concorrente, ele faz o acusador, o julgador, e aí tá tudo resolvido. Não é assim que as coisas funcionam. Mas não teve um caso que diga é inocente. Não teve. Mas também não teve nenhum caso que diga que é culpado. Não teve caso. Não teve caso de culpado, só teve que caso que foi anulado. Então, se o caso foi anulado, essa declaração de que o sujeito era culpado é uma acusação ou é uma afirmação que não tem valor algum, né? Porque ela foi feita à margem da lei. Foi reconhecida uma corrupção à margem da lei. Isso não pode prevalecer, como não prevaleceu. Mas a pior leitura nessa história... Tem que pedir desculpa, sim. E vai tem que pedir desculpa para quem ficou preso por juiz que não tinha competência para prender. Tivesse sido preso pelo juiz certo, estava tudo certo. Agora foi preso pelo juiz errado, está tudo errado. Para fechar, Diogo da Luz. Agora, o resultado disso tudo é muito triste, porque acho que o Nelson fez uma análise muito boa do que é. Mas então a gente tem que concluir que duas pessoas cometeram erros no judiciário, um procurador e um juiz, e estragaram todo o combate à corrupção de um país. Se isso é fato, eu só posso entender a estrutura do judiciário está pior ainda do que eu imaginava no início do programa. Isso precisa mudar urgentemente. Cadê o Conselho Nacional de Justiça? Cadê todos os órgãos para rapidamente punirem os erros dos juízes e corrigirem? Porque não é possível o país ficar à mercê de enganos como esse. Apenas por uma questão de justiça, eu queria só fazer um adendo à sua fala. Não foi um juiz e um procurador. Foi um grupo de procuradores, né? O Deltan Dallagnol era o chefe desses procuradores, mas existiam vários procuradores e procuradoras que integravam a força-tarefa da Lava Jato. O Sérgio Moro foi um juiz que errou, mas também não errou sozinho. O Tribunal Regional Federal, os desembargadores que também julgaram os casos da Lava Jato, erraram e erraram muito, né? Quem paga a conta, e a gente fala daqueles que tiveram mais destaque midiático, que é o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol. Mas, na verdade, a estrutura era muito maior por trás. Quanto ao fato de que o sistema judiciário ele tem as suas mazelas, não há a menor dúvida. Você perguntou, cadê o CNJ? O fato é que as corregedorias locais funcionam muito mal e o CNJ também funciona muito mal porque há um corporativismo. O CNJ não é só formado por juízes, mas ainda assim o que se percebe é que o pessoal acaba no fim passando o pano. É muito difícil a gente ver corregedoria. Eu mando para o corregedor do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, eu mando ofício para ele, 3, 4 ofícios por semana. É muito difícil ver que isso gere algum tipo de penalidade para juízes de primeiro grau que estão cometendo ilegalidades. São 16